Oi, boa noite. É isso mesmo, ó. Tô com mais uma pessoa aqui do lado, a Lani. E dando seguimento, né? Ó, que chique quem entrou. Hoje eu vou conseguir acenar pra todo mundo. Ensinamento pra dele. Né? Dando seguimento ao que eu sempre tenho feito, que criança não é um mini adulto. Vem um pouquinho mais pra cá, Lani. Hoje eu tô aqui, ó, do lado dela. Ô, Tati, vocês estão ouvindo bem? Fala um pouquinho aí, Lani. Oi, estão me ouvindo? Tudo certo? Só faz um joinha se tá ouvindo, se não tá, se tá tudo bem. Então, hoje eu tô aqui, ó, que chique. Eu tô aqui com a Lani Laias. Ela é uma amiga minha de infância e adolescência, mas é claro que não é isso que é o critério dela estar aqui não, gente. Ela é excelente. A gente tem umas parcerias aí, na outra semana eu já conto pra todo mundo. E vocês sabem que eu tô nessa série que eu quero levar todo mundo a pensar um pouquinho que o corpo da criança é bem diferente do corpo do adulto, que a gente tem umas particularidades de criança, de adolescente, de adulto, que muita coisa vem da nossa infância e que a gente carrega para a vida adulta. Então, se você não assistiu ainda as outras, elas têm uma sequência assim de um raciocínio bem interessante. Olha, é bastante gente que eu conheço, obrigada pela presença de vocês. E eu vou pedir para a Lani se apresentar um pouquinho. A gente está se ajustando aqui uma do lado da outra. Vem mais um pouquinho para cá, Lani. Aí, vai parecer mais você que eu. Bom, eu já sou fisioterapeuta já há um bom tempo, né? Uns dias ainda. Faz uns dias. E há 7 anos eu trabalho com pediatria, mais especificamente neuropediatria. E nesse tempo, trabalhando com crianças, a gente trata algumas alterações, alguns atrasos que a criança vem apresentando no desenvolvimento motor, né? E hoje eu trabalho aqui na Equilíbrio, fisioterapia, no Hospital Universitário, na UTI Pediátrica, aqui do H1. E o meu foco tem sido as crianças. E eu fiquei super lisonjeada, né, com o convite da Rê. Admiro muito o trabalho dela, acompanho tudo, né? Você sabe disso. E eu acho muito importante essa conversa que a gente tem aqui hoje, porque eu estava comentando com a Rê, a gente como reabilitadores, a gente só pensa em disfunção, quando uma criança tem alguma lesão central, né? Só que as crianças típicas, elas podem ter algum prejuízo nesse processo aí de desenvolvimento motor por alguma falha, né? Por alguma falta de estímulo que possa ter acontecido. Então, eu acho que é super válida essa conversa, eu acho que vai acrescentar muito para os pais, para os profissionais, algum profissional que esteja aqui, para a gente poder estar conversando e aprendendo juntas. Que criança típica, sim, precisa dessa atenção, né? Precisa desse acompanhamento para que ela se torne um adulto sem qualquer limitação, né? Ou grandes limitações, né? É uma coisa que eu sempre falo, assim, quando eu trabalho com a pediatria, a primeira coisa que as pessoas me perguntam sempre é se eu trabalho com a neurologia, né? Então eu sempre às vezes falo na minha apresentação, é uma pediatria que não é nem neurologia, nem a parte respiratória, né? Então é uma pediatria diferente dessa pediatria que a Lani trabalha. A Patrícia Ferreira Guedes foi a minha primeira convidada dessa série, ela acabou de entrar e falou boa noite, ela falou sobre a postura. Ela tem um trabalho sensacional com postura, tanto de criança quanto de adulto. Eu já falei com um pediatra do esporte para atender um pouquinho desse máximo, né, de sedentarismo, de mínimo. Já conversei com o educador físico, então a gente tem feito eu quero fazer uma base, né, para que todo mundo entenda que a criança é um todo, né? Todo mundo que trabalha com a neurologia sempre trata a criança sem lesão neurológica como criança típica, né? Por isso que a Lani sempre falou bastante de criança típica. Eu tô falando isso porque tem mães e tem outros profissionais, tô vendo o Paulo ali que é um educador físico, por isso que eu comentei isso, né? Então, como o tema é que vem toda essa questão do déficit, né? Como assim? Eu não tenho nenhuma questão neurológica, não tenho nenhuma disfunção neurológica, eu tenho um déficit. Como assim eu posso ter um déficit na vida adulta porque eu não experimentei alguma coisa lá na minha infância, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Lani. Então, o desenvolvimento motor, ele é algo que é construído,
Então eu costumo pensar que é como se fosse uma casa, a construção de uma casa. Não tem como a gente levantar as paredes ou colocar telhado, porta, janela, se o alicerce, as coisas fundamentais lá atrás para essa casa seja edificada, fique forte, segura e funcional, né? Se alguma etapa foi pulada. Então, o bebê quando ele nasce, ele tem algumas reações, que a gente fala que são os reflexos primitivos. E aí esse reflexo, o bebê interagindo com o meio, o que acontece? Ele vai evoluindo, o sistema nervoso central está em processo de maturação, ali ele está fazendo várias sinapses neuronais, e à medida que ele vai experimentando essas sensações, ele vai tendo o controle do movimento. Então ele vai partindo para a questão da aquisição motora e mais futuramente a habilidade motora. Dá um exemplo disso assim pra gente, um exemplo bem prático assim, do bebê e a mamãe, ou sei lá. Um exemplo disso, o bebê, por exemplo, de 0 a 3 meses, a gente sempre fala para a mãe ter aquele contato, olhar, né? Ficar ali com o bebê bem próximo, conversando, cantando. Aí o bebê interagindo com a mãe, ele começa a querer, ele vai ter algumas reações. Então, do tipo, ele vai querer alcançar o rosto da mãe à medida que a mãe fala com ele. Ele vai perceber que o bracinho dele, ele faz esse alcance. E à medida que ele vai fazendo, e a gente fala que essas reações vão sendo integradas no sistema nervoso central, e daqui a pouco ele vai ter o controle do movimento. Então, quando ele tiver um brinquedo próximo, ele vai perceber que se ele esticar o braço, ele vai conseguir o objetivo. O primeiro movimento que ele fez não foi intencional, né? Aí ele percebeu que alcançou, aí depois, quando ele quer alcançar, ele usa daquele movimento, né, que antes era um reflexo. Então, a partir do momento que ele elaborou e alcançou, então naquele momento, aí isso é uma aquisição motora, seria isso? Tá, entendi. E aí, a partir dessa estruturação, que vem surgindo os marcos motores. Então, a gente pensa... Marco do desenvolvimento, aqueles marcos que de 0 a 3 meses, o bebê precisa ter o controle cervical. Com 6 meses ele vai sentar com apoio. Com 7 meses ele senta sem apoio. E aí até que com 15 meses é esperado que ele adquira marcha, né? Que ele venha andar. Mas tudo isso precisa ser respeitado. Ele é sequencial. Uma fase depende da outra. Então essa fase, a primeira fase precisa estar estruturada para que ele avance. E que ele parta de atividades simples para que ele chegue até atividades mais complexas. E aí a gente pensando no tema, né, que é déficit. Se existe uma falha nesse processo, ele vai andar, ele vai ter, mas aí ele vai ter uma interferência na vida adulta, porque algo lá atrás não foi estruturado, não foi integrado no sistema. Alguma atitude dele que era um reflexo, como ele não vivenciou aquilo na prática, né, com isso que a criança foi lá, encostou a mão no rostinho da mãe, por exemplo, ele não vivenciou, ele não integrou, logo ele está lá na vida adulta, não faz parte do repertório motor dele. Justamente, tá? Isso mesmo. E até semana passada eu falei com o Elton, né, e ele falou bastante da questão de ampliar o repertório motor, né, que o Elton faz justamente isso, né, ele pega a criança, entra naquela fase de 7 até 15, 16 anos e traz aquisições motoras que eles não tiveram, né? Então, a gente falou sobre isso, quem tiver um pouco de curiosidade, né, pode ver. A gente falou dos marcos, tem uma colinha aqui, tá, gente? Então, como que eu posso dizer, assim, como que acontece esse desenvolvimento motor, né? Então a gente falou que tem as aquisições, tem essa questão toda do reflexo, né? Que se matura, que se percebe, que tem aquisição. E esse desenvolvimento, como que a gente pode dizer que acontece esse desenvolvimento? A criança, ela nasce preparada para isso. Tá. Porém, qual é a interferência nesse processo? A gente fala que é o ambiente. A gente precisa que esse ambiente, que esse estímulo seja suficientemente bom. Suficientemente bom, a própria palavra já diz, seja suficiente. Não é você hiperestimular, mas esse estímulo não pode estar aqui. Então, um bebê que fica
todo vestido, né? Tem todas as questões assim também ambientais, às vezes clima, onde nasceu, clima, tal, a época que pegou do ano. Aí o bebê fica de meia, de roupa, ele não vai ter aquele contato dele. Primeiro ele vai se conhecer. Ele brinca com a mãozinha, com os pés, e ali ele experimenta a textura, ele experimenta a temperatura, ele experimenta as partes do corpo. Associa os sentidos, né? O que ele vê, o que ele percebe, o que ele sente. E aí, se esse ambiente não é favorável para que isso aconteça, com certeza ele vai, com certeza, a gente pode dizer até com certeza que ele vai se tornar um adulto que tem alguma alteração sensorial, porque ele não permitiu aquele contato do pé. Então a gente sabe que no nosso corpo, mão e pé é o que tem mais terminações nervosas. E aí é onde entra toda a informação sensorial para ter a resposta motora. Então a gente fala que o desenvolvimento motor é sensório-motor. O Bobat diz assim, que os movimentos eles não são aprendidos, mas as sensações do movimento são. Então, a criança que está lá no processo de adquirir o engatinhar, ela vai tentando, tentativa, erro e acerto, erro e acerto. Daqui a pouco ela percebe que ela consegue controlar o quadril, os bracinhos, que é um movimento, né, de dissociação. Ela começa a se ajustar para aquilo ali para chegar lá num brinquedo ou até uma pessoa que está chamando ela. Mas ela vai percebendo essas sensações e ela vai estruturando o movimento. E aí ela vai adquirindo as habilidades motoras dela. Tá, alguém falou aqui, vai ficar salva? Vai sim, vai ficar salva, pode deixar. Vai ficar salva aqui e lá na concorrência também. Olha, o Moisés está falando assim, o psicanalista Winnicott dialoga com essa temática. É verdade, quem tem interesse nessas discussões, a Patrícia aqui, ó, ela tem um grupo de leitura que acontece aí num dia do mês que eu não sei, não lembro, mas é só seguir que ela fala. E eles discutem muito isso, viu, Moisés? É um grupo que não é só de físio, é um grupo que eu indico você a participar, porque é bem interessante mesmo. Eles fazem, eu não dei conta, fui em poucos, não dei conta, porque eu não dei conta de ler o livro para o encontro, viu? Por isso que é bem interessante mesmo. E é tudo misturado, né, Moisés? Você, por exemplo, trabalha com a psicanálise e assim, a gente não pode dizer que o desenvolvimento é da fisioterapia, é da terapia ocupacional, é do educador físico, é da psicologia, não. É tudo integrado, que cada área estuda com um pouquinho mais de afinco aquilo, né? A gente está aqui no movimento, vai estudar mais os movimentos e tal. O TO vai estudar mais as adaptações e assim por diante. Ó, a Patrícia está dizendo, última quarta do mês. Aí depois vocês entrem em contato lá, que ela sempre faz a propaganda. Então, olha, tem uma coisa que eu tenho visto, né? Vocês aqui que me acompanham sabem que eu estudo muito sedentarismo, principalmente sedentarismo infantil. É algo que eu sou apaixonada, eu falo isso em toda live. Não que eu seja apaixonada pelos sedentários, porque todo mundo que entra sedentário no meu consultório, eu tento, pelo menos no período que está lá, tomar gosto por alguma atividade física, né? Mas assim, sem a gente ter tido um artigo sobre isso ainda, se tem eu desconheço, a gente poderia dizer, Lani, que assim, que esse momento em que a gente vive, da pandemia, com essa restrição social que a gente teve, escolar, pracinha, medo, né, de mais contatos, espaço reduzido dentro de casa, a gente poderia dizer que a gente vai ter adultos um pouco diferentes aí nessa questão sensorial? Eu acredito. Eu acredito porque as crianças elas acabaram ficando restritas àquele ambiente de casa. Que acontece? Ela se ajusta àquela organização, né, a arquitetura ali do ambiente. Então, por exemplo, se tem uma escada, ela vai subir e descer a escada com tranquilidade, porque ela está habituada. Aquilo ali para ela é confortável. À medida que ela muda de ambiente, se é uma criança com menos de 2 anos, que ela vai experimentar outro tipo de solo, né? Às vezes não tem tanta estabilidade, ou até uma escada que a diferença de degraus, né, é um pouco maior daquela que ela já conhece. A hora que ela for se submeter a esse movimento, ela vai ter que parar, se ajustar e se adaptar àquela informação. Porque ela tá, vamos dizer assim, moldada para aquele tipo de movimento. Quando ela muda, ela vai sentir o impacto disso.
E aí quando a gente pensa na situação de pandemia, quando as crianças não podem mais brincar, porque criança é movimento, né, Rita? Criança é movimento. A criança que é parada, a gente precisa acender uma luzinha aí e procurar entender por que ela é parada. Porque a fala da criança é na expressão corporal, então realmente ela é ativa e ela se interage assim. E aí essas crianças que estão fechadas dentro de casa, elas estão desenvolvendo intelectualmente, porque daí ela tem as aulas online, ou fica muito em tela, em joguinho, mas a parte motora elas vão ter prejuízo. Vão ter prejuízo porque elas estão em fase de construção. E aí com certeza vai ser um adulto que não vai querer gastar energia com alguma coisa a mais, ele vai querer ficar sentadinho e usar só o intelecto. Então a gente vai enfrentar uma realidade diferente, né? E eu acho que além disso tem outras questões também emocionais, né? É uma criança a criança ela precisa ter contato com outras pessoas fora do seu ambiente familiar, né? Isso pode ter um impacto até na questão assim de timidez, né? E aí quando vai para a escola, às vezes ela não quer praticar determinado esporte porque ela não tem tanta habilidade, ela se envergonha, então ela vai preferir ficar quietinha na dela. E aí a criança ela está em processo de construção, então a criança vai se tornar o adulto que é baseado naquilo que ela teve de estímulo, né? Então, e a gente como pai, como mãe, a gente precisa pensar de forma ampla, assim, nessa responsabilidade, né? Que a criança, a nossa responsabilidade é como um todo, não é só educacional, a gente precisa pensar em todos os aspectos dessa criança. E aí que, pensando que essas crianças paradinhas, a gente pode dizer que serão adultos também sedentários, né? Não só sedentários, como com pouca aquisição motora. Pouca aquisição motora. E assim, muitas das conexões que a gente faz para, entre aspas, se virar, né? Elas têm a ver, né, com esse labirinto que a gente teve que construir aqui na parte motora, né? Então, se você teve que fazer aí ajustes e adaptações ali até 2 anos para poder passar para um lugar menor, um lugar maior, experimentar por a roupa e tal, teve umas experiências motoras, né? E teve que elaborar como eu vou fazer, essa meia é mais justa, essa meia é mais larga e tal. Parece bobo, mas não, tudo é um ajuste, uma construção do sistema nervoso central, né? Que vai se aprimorando e aparecendo aqui no periférico. Ele não experimentou, tá lá na vida adulta, muitas vezes não tem muita noção, né? Então, assim, eu acho que é importante até, eu não quero falar mais, pelo amor de Deus, assim, é importante saber que, assim, privar as crianças de algumas experiências só faz mal para ela. Isso, né? Só que a gente tem sempre pressa, a gente tem sempre, assim, hoje eu estava conversando com a Miriam, minha irmã, que, assim, não é que criança dá trabalho, criança é o trabalho. Né? Então, assim, não tem jeito, não tem como eu achar que ela vai ficar 10 minutos fazendo aquilo que eu faço em 10, ela vai ficar mais. Só que se eu rompo essa experiência dela, né, tô dando um grande prejuízo para ela. A gente comentou um pouquinho pré-live, Lene, sobre aquilo que você falou da diferença da aquisição até os 2 anos, e o que acontece com mais ou menos 4 anos, né, pra gente ter uma noção dessa perda, né, que pode ter. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. A literatura diz que a criança até 2 anos, ela ainda está em processo de maturação do sistema nervoso central. Então, é um momento que a gente fala que é como se fosse uma esponja. Então, tudo que ela recebe, ela absorve. E aí, quando ela está lá 4 até 6 anos de idade, existe uma fase chamada de poda neuronal. É como se fosse uma faxina que ela aprendeu muitas coisas, mas aí vai refinando e deixando só o que é realmente importante. E aí o que acontece? Uma criança que teve uma estimulação insuficiente ou não teve um ambiente que oportunizou isso, o repertório dela vai ser reduzido e a performance dela vai ser prejudicada. Então, as atividades mais simples, ela vai executar tranquilamente. Agora, se o negócio ficar mais complexo, ela pode fazer, mas a qualidade do movimento não vai ser tão boa, né? Então, a gente pode ver
as crianças na escola mesmo, as performances na escola. Às vezes, o simples fato de escrever, para ela é um esforço danado, né? Porque para você escrever, não é só o fato de escrever, você precisa ter um controle postural, você precisa ter, ativar, a gente fala que é o centro de massa, o seu pé apoiadinho no chão, e aí a escrita ela acontece. A gente tem que ter esse controle do centro para que a periferia fique livre, que faça uma atividade funcional. E aí, se ela teve algum prejuízo nessa construção, isso se não foi integrado, estruturado lá atrás, que a gente fala lá que é o reflexo primitivo, vai ter interferência na vida dela, né? Então, realmente assim, perdi o raciocínio. A criança perdeu isso, né? Em algum momento ela perdeu essa conexão aí, né? Do que ela aprendeu com aqui. Eu vou aproveitar que você falou nisso e vou emendar com outra pergunta que está aqui depois, mas eu vou já emendar nela. No ambiente escolar, o que pode aparecer que tem a ver com essas questões que a gente está falando aqui? Ultimamente tem recebido alunos que a escrita manual está cada vez mais difícil. A Jane é pedagoga, né? Ela faz acompanhamento com crianças. Acho que a gente poderia falar o que pode aparecer. Pode até dar nome aí dos nomes. O que pode aparecer lá na escola, né? Que não tem a ver com lesão neurológica, não tem a ver com questões que, nossa, eu nasci assim, eu tenho déficit disso, déficit daquilo. Não tem a ver com síndromes, mas o que pode aparecer? Que é uma questão que tem necessariamente a ver com o meio. Existem dois termos que falam que é dispraxia e apraxia, que são alterações da coordenação do movimento. Então, por exemplo, a criança ela não consegue realizar duas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, de repente você pede para ela dar um comando para ela executar. Por exemplo, na escola, ela precisa prestar atenção na aula lá, né, do professor, e ela precisa escrever. São duas coisas ao mesmo tempo. E aí, por essa falta de coordenação, desse controle que não foi estruturado, ela vai ter um prejuízo escolar, né? E aí é hora de os profissionais, os professores intervirem, porque isso vai ter um prejuízo para ela, não só de aquisição motora, mas cognitivo também, né? Então, o desenvolvimento motor está muito relacionado com o aspecto cognitivo. As duas coisas andam juntas, né? Uma criança que tem uma estimulação, que é ativa, que corre, que não sei o que, tá ali, o cérebro está fazendo sinapse e ele vai ser melhor na escola, né? Ele vai ser um adulto que não vai ter grandes dificuldades, né? Deixa eu ver aqui, antes da Tátila, deixa eu ver aqui o que a gente falou. Sim, talvez penso que seja o maior uso de telas digitais. O que a gente sabe também, Jane, sobre isso é que a diminuição do tempo de ócio, né, diminui muito a criatividade, né? E a criatividade está bem relacionada também à inteligência. Tátila, se a criança agora, pós-pandemia, começar a se exercitar, brincar com a intensidade de antes, dá para recuperar o que foi perdido durante o tempo de isolamento? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque a criança ela tem uma capacidade de resposta muito boa, né? Então, claro, se for só uma questão de um atraso mesmo, de coisa que não existe uma lesão estruturada, é possível sim ela com muita facilidade recuperar. Tati, é possível até no adulto. A gente pode até aprender mesmo a gente pode ter novas aquisições motoras, né? Só que sempre vai passar pela elaboração. A criança, ela tem a fase da remodelação, né? Ela ainda tem, né? Enquanto ela está em desenvolvimento, ela tem a remodelação, ou seja, vai remodelando e vai fazendo como se fosse ela tem um HD dela bem limpo. Né? Concordo, Giane, precisa ter a vivência da organização espaço-temporal. Muito legal. Lani, vamos lá. Olha, que orientação você daria para os pais para a criança ter um desenvolvimento motor adequado? Eu acredito que é permitir que a criança seja criança. Então a criança ela precisa brincar,
no parque, na escola, ter vivência com outras crianças. Ela precisa experimentar coisas novas. Eu acho que os pais, sabe aquela coisa assim, chegou o final de semana, vou levar meu filho para o parque? Vou levar meu filho para brincar de uma coisa diferente? E sair desse ambiente só de tela, só de casa, porque isso restrita demais a criança. Então a gente pode fazer com que a nossa casa seja um ambiente favorável para ela crescer e desenvolver como criança, né? Então eu acredito que se pode dizer ser uma receita, né, uma orientação é nesse sentido, é a gente deixar a criança vivenciar. Então assim, sabe aquela propaganda do Omo, que a criança se sujava? Aí a mãe ficava desesperada. Gente, hoje tem o Omo, tem a máquina de lavar, a criança tem que se sujar mesmo, tem que andar na terra, tem que comer terra, tem que vivenciar essas coisas para que ela cresça de forma saudável e ela atinja esses marcos e ela vai se tornar um adulto com certeza saudável. Precisa entender os limites do próprio corpo, né? Eu estava contando um caso, né, que eu peguei de uma criança para atender de 7 anos que nunca tinha colocado a roupa sozinho, né? Dá mais trabalho ensinar, demora mais, né? Mas é uma aquisição sensorial que é para a vida toda, né? Então, vai ser um adulto que vai ter outras dificuldades. E como você estava falando antes, né? Vai ser um adulto dependente para questões básicas. Sim. Teve lesão neurológica? Não, mas teve, né, algumas questões. Trabalhar a velocidade motora e o controle do corpo. Isso mesmo, Patrícia, pode comentar. Sim. E é uma coisa que a gente faz em casa, assim. Eu tenho um filho de 5, outro de 3. E a gente preza por uma escovação eficiente, a gente fazendo, o resto ele faz. Um banho bem tomado, porque daí a gente deixa ele tomar banho, né? Porque aí ele vai tendo uma noção corporal, ele vai conhecendo o que é possível que ele sozinho, além disso, não só no aspecto motor, isso gera autonomia, independência, autoestima. Então, quando ele toma banho, ele fala, eu tô bem cheiroso. Então, aquilo para ele é super importante, né? Então, assim, para que ele seja um adulto independente, né, e que resolva as questões, os desafios dele, ele precisa vivenciar isso sem muita intervenção, a gente como mãe, como pai, fazendo as coisas por eles, né? E também ficar muito falando, tá errado, né? Não é assim, não sei o que e tal. Dar autonomia ajuda a desenvolver as habilidades motoras, isso mesmo, muito bom. Lani, eu queria que você falasse de uma pergunta até que veio aqui na caixinha, vieram algumas perguntas, e ela perguntou assim, desenvolvimento de meninas e meninos é igual? Sim. Tá. Eu sei que é uma mãe que tem um menino e uma menina, e talvez ela veja coisas diferentes, né, nos dois. Às vezes a gente pode pensar que o menino é muito mais ativo, porque a preferência deles de brincar, às vezes é muito mais assim, é o futebol, é correr, bicicleta, e menina parece que fica mais naquela coisa de brincar de boneca e de casinha. Pode parecer diferente, mas o desenvolvimento é igual. Às vezes tem a questão da cultura, né, que vai impregnar ali, né, em alguma coisa e tal, mas a gente tem um monte de menina que é bem mais ligada do que... Hoje as meninas jogam futebol, né, e a questão da cultura vai mudando, né? Tá. Uma outra que eu queria dizer, assim, a respeito, a gente já conversou, até eu já conversei sobre isso em outras lives, sobre postura, né? A postura correta, ela existe? Como que é isso? É uma pergunta que veio na caixinha também. Então, pensando em criança, é difícil a gente ficar falando para a criança, senta direito, olha sua coluna. Às vezes eu faço isso com o Natan, eu confesso, principalmente quando ele está comendo. E como ele é muito ativo, ele não para, né? Mas eu acho que pensando em criança, a gente precisa assim, estar atento a algumas coisas que não é saudável ela fazer. Por exemplo, uma criança que senta em W, a gente sabe que isso tem um prejuízo, né? Eu acho que não é uma postura estática, a criança ela não fica muito tempo parada, né? Então eu acho que alguns cuidados, por exemplo, não deixar a criança sentar em W, porque isso limita a própria movimentação, a exploração dela do ambiente, mas também tem a questão articular, né, de joelho, quadril e tudo mais. E aí,
eu acho que não tem. Você acha que tem? Não, eu penso que não, assim, mesmo porque a Patrícia que tá aí, ela entende muito bem disso, né? Mas mesmo porque a gente não tem postura parada, né? Eu acho que o que a gente tem é uma organização funcional para lidar bem com a gravidade, né? Porque a gente tem o efeito da gravidade, a gente tem estruturas, né, para poder trabalhar contra o efeito da gravidade e a gente tem a manutenção ali funcional. Então, nisso sim a gente pode dizer que existe, entre aspas, né, uma postura, né, mas muito longe de dizer, peito para fora, barriga para dentro, faz assim, ou retifica aquilo. Não, cada organismo, né, você tem os orientais, você tem os arianos, você tem os afrodescendentes, cada um tem uma anatomia diferente, né? Não uma anatomia, músculos diferentes, não, mas uma forma anatômica um pouco diferente, e aí, claro, que ele vai trabalhar contra a gravidade de formas diferentes. Não tem como eu colocar ali todo mundo, né, dentro do mesmo espectro. Exato, Renata, sobre organização saudável, E aí você vai... E aí, mas assim, pensando nesse cuidado, mas por exemplo, uma criança que fica deitada no sofá o tempo inteiro com o celular aqui, ela vai ter um desajuste, né? Vai ter um desalinhamento e aí ela vai ter uma alteração postural, né? Consequência desse hábito. Sim, com certeza, mesmo porque deitado num sofá para ver um celular não é a forma mais adequada de lutar contra a gravidade, né, para ver aquilo lá. Tem um comentário aqui. Penso que podemos melhorar nossa atitude postural. A Patrícia Guedes que me corrija, daí ela assim, concorda com a Letícia. Sim, muito bem, a gente pode melhorar nossas atitudes, assim, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão que foi aparecendo aqui, né, que a gente vai moldando, vai ajustando, vai adaptando e vai aprendendo, né? Quando a gente estava conversando, você citou um exemplo para mim de dirigir, de fazer alguma outra coisa, que você comentasse um pouquinho sobre isso. E quem quiser mandar alguma pergunta, a gente não tem a obrigação de falar uma hora, a gente vai falar enquanto tiver o assunto. Aí você pode mandar aqui, as perguntas que vieram na caixinha, eu já fiz para ela. Sim. O movimento, eu já falei, né, que a gente não aprende movimento, mas as sensações, né? As sensações do movimento, isso que causa a organização, o controle, o ajuste necessário para que esse movimento aconteça. À medida que ele é estruturado, a gente fala que ele caminha para automatização. Então, um exemplo disso é o dirigir, né? O dirigir, a gente pisa na embreagem, no acelerador, e quando a gente está aprendendo, a gente entende a teoria, mas eu só vou aprender de fato a hora que eu estou lá dirigindo. E aí eu vou sentir a embreagem, quanto que eu tenho que soltar, tal, e eu não penso, eu preciso dobrar, estender meu joelho. Não. À medida que eu vou tendo essa sensação do movimento, ele se torna automático. E aí eu dirijo sem precisar pensar no que eu estou fazendo. Aí sim eu digo então que teve aquisição motora. Sim, aquilo ali já foi estruturado. E aí vai desenvolvendo, que a gente fala que é habilidade motora. A habilidade é você fazer além de uma tarefa simples, cada vez mais complexa, né? E aí, à medida que vai ficando mais complexo, se é uma criança, aí que ela vai tendo mais sinapse neuronal e aí o desempenho dela vai ser muito melhor. Tá, entendi. Muito bem. Muito bom mesmo. Lani, eu queria que você desse alguma consideração, assim, e o que você falaria, das considerações ainda depois, o que você falaria para os pais? Não interessa se os filhos são bebês, se eles já têm 2 anos, 4 anos, 10 anos, 12 anos. Então você também é mãe, o que você falaria para os pais nesse quesito aí da habilidade motora, né? A gente como pai, a gente quer cuidar do nosso filho e muitas vezes a gente quer proteger, né? Eu acho que essa proteção ela tem que estar lá restrita àquela condição de que proporcionar segurança. Mas eu não posso super proteger minha criança, porque essa super proteção eu limito, né, essa criança que ela vivencie experiências. E aí essa falta, esse repertório pobre repercute negativamente sobre a vida dela. Então, a gente precisa favorecer essa criança para que ela tenha vivências, experiências, né? E aí,
como eu disse, né, é você deixar a criança ser criança, brincar. Eu lembro que o Natan era pequenininho, o Moisés foi e colocou ele na árvore, porque não tem árvore para subir, né? Então assim, e aí ele subiu, ele ficou meio assustado, tal, logo ele já se acomodou, ele já entendeu, ele já gostou da brincadeira. Então é a gente dar essa oportunidade para a criança, para que ela possa vivenciar. E aí esse ambiente é aquela coisa que eu disse, né? Ele precisa ser suficientemente bom. Não precisa ser demais, mas não pode ser aquém. Ele tem que ser suficientemente bom. E a gente, como pai e mãe, é responsável por isso também. E uma das coisas que eu falo sempre, né, acho que em todas as áreas, assim, para todo mundo, é que assim, uma das grandes funções que nós temos no corpo, sem lesões neurológicas, é o movimento, né? E o movimento traz muitos benefícios, né? Também para essa questão, para a nossa parte intelectual, né? Ele também traz muitos benefícios para isso. Então, privar, né, uma criança ou um adolescente de se movimentar, a gente está sim privando as questões do desenvolvimento dela, né? Assim, dá trabalho? Meu, dá muito trabalho, dá muito trabalho mesmo. A gente precisa, sei lá, ajustar nossos tempos, né, e as nossas expectativas e tal. Pessoal, se quiser mandar perguntas, a gente está caminhando para os finalmente. O super cuidado também é falho possibilitar o desenvolvimento da criança. Sim, também é falho, sim, possibilidade. A gente tem muita criança né, teria umas possibilidades muito grandes de ter várias habilidades motoras, né, e a cultura, né, que seria esse meio, tolhe a criança. A gente acaba podando, né? A gente acaba podando porque pensando que, isso aqui não é muito seguro, né? É claro que segurança, sim, vai deixar a criança se cortar, coisa e tal, né? E aí, pensando nessa segurança, a gente acaba podando a criança de se desenvolver. Tá. Dê suas considerações finais, Lani, aí, o que você quer mais falar sobre o déficit, sobre o desenvolvimento? Eu acho que eu já acabei dizendo que a gente precisa que esse ambiente seja favorável dentro da nossa casa e até mesmo da nosso cuidado com a nossa criança, né? A gente não pode olhar a criança e achar que ela não é capaz. E ela só se torna capaz se o desafio for colocado para ela, e aí ela vai se organizar e ela vai conseguir. Isso aí a gente pode pensar que tem um impacto muito grande quando ela se tornar adulto. Porque a aquisição motora são desafios, ela vai fazer a tentativa e erro. Eu vou andar, vou cair. Eu vou alcançar o objeto, eu vou passar dele, entendeu? Então assim, é desafiador para ela, mas na medida que ela vai tentando, aquilo ali vai estruturando, ela vai se organizando e ela vai ter o controle do movimento e daquilo que ela quer realizar. E isso para uma pessoa adulta também tem o seu impacto, né? Porque daí, diante do desafio, aquele desafio é desafiador para que ela fale, eu vou conseguir, e eu vou fazer, eu vou realizar. Então, os primeiros 2 anos da criança, nesse sentido, são essenciais, e aí, para essa construção, essa estruturação, e depois disso a gente não pode privar nossas crianças, tem que deixar elas serem crianças, e a gente tem que desafiar, e para que elas cresçam e se tornem adultos independentes e felizes, né? Porque uma pessoa que, diante de desafio, que consegue ultrapassar e consegue vencer, ela vai ser uma pessoa realizada, né? E isso aí começa desde bebezinho. Não sei o nome, mas está aqui, Neurofis. Obrigada pela dica da live, Patrícia, conversa valiosa. Ai, que legal, vai ficar gravada, vocês podem aproveitar bastante. E assim, pessoal, eu tenho feito algumas, né, assim, nuances de que vai ter isso, mas eu já posso começar a falar que eu vou sim lançar um curso sobre tratamento para crianças não neurológicas, né? E a Lani tem uma aula incrível lá nesse curso, a Patrícia que está aqui também, as meninas que eu vou ter a live semana que vem também, então já quero dizer que semana que vem a gente vai falar sobre o atendimento de criança na reumatologia. Eu vou receber a Fabiana e a Conceição, a gente vai falar sobre dores, sobre as artrites, a fisioterapia nessa área. E se você ainda não se inscreveu para o aulão que vai ter em outubro, 19, 20, 21, já decorou. Aí na minha bio você se inscreve, porque não vai ser por aqui, tá bom? E
aí lá você vai aprender bastante coisa. Você vai sair de lá podendo reabilitar criança e adolescente, tá? E essa pessoa aqui vai ajudar bastante a gente nisso tudo. Então, gente, vocês estão fazendo um print bem bonito nosso. Faz aí, ó, todo mundo que fizer, posta depois. Vamos lá, 3, 2, 1. Aproveita o sorriso, vai. Espero que faça. Gente, muito obrigada. Eu vou deixar gravada assim essa live, assim como as outras, tá? Estão todas gravadas, vocês podem fazer aí a pesquisa de vocês. São informações super valiosas, é informação que a gente passa anos estudando para poder concluir de uma forma falar fácil, assim, né? A Lani é uma super estudiosa, tenho certeza que ela nunca parou de estudar na vida dela. Equilíbrio Físio Dourados é aqui onde a gente está. Muito obrigada pelo espaço, viu, que vocês cederam aqui pra gente, ó, valeu mesmo, que a gente ia fazer uma live no celular. Eu falei, não, a gente não pode perder isso. Eu tava lá em São Paulo, mas eu não tô, por que não, né? Tô aqui na minha cidade natal, no Mato Grosso do Sul, mas semana que vem eu tô lá no meu ambiente, que vocês estão acostumados, gente. Muito obrigada, Lani. Deixa eu só dizer uma coisa, Vai, Rê. fala. Eu estava comentando com a Rê sobre a questão da reabilitação, né? Que a gente pensa muito que criança que precisa de reabilitação é só criança que tem lesão central, lesão neurológica. Mas não. Tá aqui a pessoa mais indicada para isso. Eu já falei para ela que eu tenho acompanhado todas as lives, os cursos, já fiz um curso dela, porque realmente assim, a gente como profissionais que cuidam de crianças, a gente precisa entender aquela criança que a gente fala que é típica, né? Aquela criança que tá dentro do desenvolvimento esperado. E a Rê tem muito a contribuir com isso, assim, eu já aprendi muito com ela. E assim, você que tem interesse de crianças, que não tem a questão neurológica, mas você gosta de tratar crianças, tá aqui a pessoa para você acompanhar e para você aprender muito, e faça o curso dela, viu? Porque já fica super bom. Gente, propaganda ali. Obrigada, pessoal. Vou encerrar aqui, ó, em 3, 2, 1. Até mais, hein?